Quadrilhas usam técnicas avançadas e engenharia social para crimes digitais. Fraudes bancárias e boletos falsos têm sido frequentes nessa reta final do ano. Especialistas alertam para os cuidados necessários para não cair nesses golpes. Confira o nosso bate-papo especial do estúdio dessa semana. Olá, boa tarde a todos. Para esse bate-papo, recebemos o especialista em segurança digital, Silvio Cabral, também o advogado Tiago Marques e o delegado direto de Franca, Luciano Henrique Sintra. Uma boa tarde a todos. Eu começo com o Silvio porque eu quero saber qual seria o golpe mais comum e por que ele funciona tão bem até nos dias de hoje, com o Natal se aproximando e o dinheiro circulando mais facilmente nessa época do ano. Silvio, boa tarde. Boa tarde, Timene. Os principais crimes ainda que são cometidos são o phishing. Então, o que é o phishing? A galera cria uma página falsa, uma página idêntica de vendas, e nessa página a pessoa ela vai para comprar e acaba comprando algo que não existe, ou ela acaba ali entregando seus dados, passando esses dados para esses estelionatários, esses criminosos. E o outro é a engenharia social, que é a parte onde você mesmo acaba passando esses dados pro atacante. Então ele vem com uma mensagem de uma empresa X pedindo seus dados para atualizar o cadastro. Vem às vezes com o nome de um amigo, um e-mail de um amigo para você acessar e ter acesso a um convite gratuito de algum evento. O crime que a gente fala de engenharia social, ele nada mais é do que te enganar a passar esses dados e as suas credenciais para essa pessoa. Doutor Tiago Marques, o que as leis, o senhor acredita que as leis atuais dão conta aí da continuidade, do tamanho, dos complexos desses crimes cibernéticos? Boa tarde. Houve bastante mudança na nossa legislação atual, tá? Houve alguns acréscimos em relação ao tipo penal específico, né, para alguns crimes cibernéticos, tá? O crime de perseguição é um exemplo. Teve uma alteração em relação à invasão de dispositivos informáticos com a Lei Carolina Dickmann, né? Então, conforme vai vendo essa movimentação, a inteligência artificial também hoje está sendo uma coisa muito interessante, porque está havendo muitos golpes hoje com inteligência artificial. Mudança de rosto, eles capturam a voz da pessoa e fazem ligação como se fosse uma pessoa. Então, o legislativo, eles têm que estar atento a essas mudanças nos ataques que estão acontecendo e fazer a incorporação isso no Código Penal, tá? Porque muitas vezes, não tendo uma lei específica, tá? Um tipo penal específico, a gente usa mais uma analogia para chegar próximo ao crime que está sendo cometido. Agora, tendo um tipo penal específico, isso aí para a gente é de grande valia, porque os usuários, tá? Os que sofrem um ataque, eles vão ter mais segurança, tá? As empresas que estão prestando os serviços, como instituições bancárias, lojas online, vão ter mais segurança também, tá? E a polícia vai conseguir agir muito melhor, tá? Então, o legislativo está movimentando isso, tá? E está tendo um crescimento muito, muito amplo em relação à legislação que está sendo atualizada atualmente. Vamos direto à Franca conversar com o doutor Luciano, porque a gente está falando de lei, mas para ser aplicada é preciso uma investigação, né? Qual é o maior desafio nessa questão em se tratando de um criminoso que muitas vezes não tem ainda identificação, né? Atuar na internet até fora do país, doutor? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, ouvintes. Sim, a polícia ela tem dificuldades, né, que extrapolam as nossas técnicas cotidianas de investigação de criminalidade comum, né? O meio digital, ele facilita, de certa forma, a atuação de criminosos pelo fato de não ter conexão territorial. O criminoso ele pode estar numa localidade e cometer crime em qualquer lugar do planeta, né? Afetar pessoas em qualquer lugar do planeta. Então, isso
possibilitou, né, principalmente a partir da pandemia, em que as pessoas passaram a adotar comportamentos de maior dependência de meios de internet, de meios de comunicação, como o WhatsApp, passar mais tempo em rede social, né? Isso facilita a ação criminosa e, de certa forma, dificulta o trabalho da polícia. Agora a gente volta a conversar com o Silvio, porque eu quero saber qual é a maior falha, né, da segurança. Está na tecnologia ou no comportamento humano? Sem dúvida no comportamento humano, tá? Hoje a gente tem sistemas de segurança com altíssima segurança, porém a falha humana ainda é, sem dúvida, disparado a maior. A gente acaba, pela cultura, a gente acaba não tendo essa cultura de manter esses dados salvos, ter e-mails de segurança, duplo fatores. Então, você vê aquele caso do Louvre, do recente que teve do museu, a senha dele era o nome. Então, o Burger King, a mesma coisa, e outras empresas que usam senhas muito fáceis de ser invadidas. Falando de senhas, né? Elas são seguras ou precisamos migrar para outros métodos, Silvio? Sempre é bom ter a senha, uma senha de alto padrão, né? Uma senha de no mínimo 10 caracteres, com elementos especiais, letras maiúsculas e minúsculas. Além disso, duplo fator sempre. O que eu aconselho? Sempre ter um e-mail, que é um e-mail de backup, onde nele é só a recuperação de todas as outras contas. Então, esse e-mail você não vai usar para nada, ele só é o seu e-mail de recuperação de todas as suas contas, de rede social, de banco. E é um e-mail que você não fica com ele no celular, você não fica com ele em lugar nenhum. De preferência, a senha desse e-mail seja anotada num papel e fora de qualquer outro meio eletrônico seu. Agora, uma outra dica, né? Qual ferramenta básica, Silvio, você indicaria para a pessoa para proteção digital? Google Authenticator é uma ferramenta excelente para duplo fator. Ao invés de usar o duplo fator que é fornecido pelos aplicativos, usar essa ferramenta, ela é sensacional e acaba ajudando muito. Então não tem como ele invadir se ele não tiver realmente acesso ao seu aparelho. É bem complexo de invadir essa ferramenta e ela fica gerando esses duplo fatores de tempos em tempos. Então ela fica alternando isso, esse token. Agora eu vou falar com o Dr. Tiago Marques, porque a gente sempre fala sobre o registro do boletim de ocorrência. Mas qual seria e como funciona o processo legal após o registro, então, dessa ocorrência, seja por meio digital, inclusive? Então, após a identificação que houve o ataque, você teve um comprometimento nas suas informações, perdeu um dinheiro, o máximo de informação possível que você consiga fazer de levantamento é importante, tá? Prints de conversa, um exemplo, faz um Pix, o Pix já vai vir identificação, um nome, ou um e-mail, ou um CPF. Então, todas essas informações são importantes, né, para a confecção do boletim de ocorrência. E na propositura de uma ação, tá? Aí, o que nós temos que analisar é o seguinte, qual crime que vai incidir ali, tá? Se for um estelionato, se for uma extorsão, tá? E uma ação dessa daí, foi o que o doutor delegado falou, muitas vezes, assim, fica muito difícil saber quem é a pessoa, tá? Quem que é o réu que cometeu o crime. É o acusado que cometeu o crime, ou a pessoa que cometeu o crime. Sem essa informação, uma ação é praticamente inviável, tá? Porque a polícia fica restrita a uma informação, a justiça fica restrita também a ter a sua atuação legal, tá? Porque muitas vezes o atacante está fora do país, muitas vezes ele está usando uma VPN, tá? Para encobrir o teu rastro, mesmo dentro do país. Então, se não tiver a pessoa certa, identificada corretamente, uma ação penal é difícil, não impossível, tá? Então, o máximo de informação possível para a pessoa conseguir levantar, instituição bancária também, quando há um golpe bancário, de golpe Pix, por exemplo, tem o rastreio de onde foi o dinheiro, então aí vai ter uma investigação. Então, a gente consegue fazer
para onde correu, né? Como eles falam, follow the money, né? Seguir o dinheiro para até onde chegar no usuário, o final que fez o recolhimento desse dinheiro. Então, doutor Tiago, quais outras provas são aceitas, né, em processos envolvendo esses crimes digitais? Todas as possíveis, tá? Sendo elas lícitas, todas as possíveis. Print de conversa, e-mail, vamos supor, você fez a transferência, aquele comprovante de transferência que vem descrito o nome da pessoa, o e-mail, o CPF. Então, tudo aquilo, o máximo de informação que a pessoa que sofreu o ataque conseguir levantar, para a polícia é excelente, para o judiciário melhor ainda, porque a gente vai ter um norte para onde correr. Tá? A maioria dos golpes, igual o colega falou do phishing, engenharia social, e-mail que chega, tá? Aí vem um endereço de um site, aí você vai fazer o pagamento, tem todo o descritivo ali, aí você faz um pedido para o banco, passar todas essas informações. Então, as informações mais básicas possíveis são essas. Pode acontecer uma perícia, pedir uma perícia, mas isso aí é via judicial, tá? Mas, de grosso modo, a informação que mais que a gente tem para usar são essas daí. CPF, e-mail, o nome da pessoa, os prints das conversas. E, doutor Luciano, agora, falando dessa investigação, os criminosos digitais geralmente são presos? Ximene, então, só complementando o que o doutor Tiago disse, né? O que a gente vê no cotidiano da polícia, que as vítimas, elas trazem poucas informações relevantes, né? Então, quando a pessoa chega aqui no plantão policial ou na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, ela não coleta, não traz para a polícia aquilo que seria o básico para iniciar uma investigação policial que vai ter um sucesso na identificação de autores, né? A gente percebe no dia a dia que a vítima ela vem com a preocupação exclusivamente com os valores que ela fez, a transferência por Pix que ela fez. Mas na atividade policial, o que a gente percebe? Quase todo golpe aplicado que resulta em crime consumado, que a vítima tem um efetivo prejuízo financeiro e vem na delegacia, foi utilizada a técnica de phishing, né, associada com engenharia social, né? O phishing, né, o nosso colega especialista aí pode até reforçar, existem duas modalidades de phishing. O phishing scam tradicional, né, que a pessoa vai usar uma pescaria por rede. Ele vai colocar um site, ele vai clonar um site de uma loja, ou ele vai fazer um anúncio patrocinado em Google, Facebook, Instagram, Microsoft, né, para atrair pessoas desconhecidas indeterminadas, né? E tem o outro que hoje é mais utilizado, é o chamado phishing, spear phishing, né? Pesca com arpão. Então, o atacante, ele sabe exatamente quem que ele vai atacar. Então, ele já tem perfil da vítima, já conhece os hábitos, já sabe onde ela mora, já tem dados, ele já coletou esses dados. Onde ele coletou esses dados? Em dados vazados, né? Já houve uma série de vazamentos aí dos últimos anos. Então, praticamente, dados de todos os brasileiros estão disponíveis na internet, né, ou por meio de painéis clandestinos. As pessoas pagam R$30 para acessar um painel clandestino. Lá ela vai ter acesso aos dados de qualquer pessoa, né? Então, os criminosos, de posse desses dados, eles vão realizar os ataques. Quais são os ataques que a gente vê mais hoje em dia? É o golpe do falso advogado, é o chamado golpe da OLX, né? Então,
com N formas de atacar, mas sempre vai ser uma combinação de phishing, scam ou phishing, spear phishing, com engenharia social, utilizando um meio de contato, ou por rede social, ou por WhatsApp, que é o mais massificado, né? Quando a vítima faz o boletim de ocorrência, quando ela vem na delegacia, às vezes ela nem sabe como ela foi alcançada, né? Então, é a pessoa que está querendo comprar um veículo, ela vai lá, faz um anúncio de um veículo na plataforma, a pessoa está vendendo um veículo, faz um anúncio na plataforma, né? O criminoso vai clonar aquele veículo, vai fazer um anúncio mais barato, né? Vai se passar por ela, vai fazer uma negociação com um possível interessado e ele vai ficar, né? Existe até um nome, um termo para isso, chama golpe em homem do meio, né? Man in the middle, e ele vai, né, negociar com as duas partes e vai fazer com que elas mintam uma para a outra no momento mais crítico, que é no momento que elas vão ver o veículo, elas vão ter um contato pessoal, né? Se as pessoas não tiverem o cuidado, não se tocarem que elas estão sendo manipuladas, que elas foram alvo de engenharia social, elas vão concluir o negócio e quem pagar vai sofrer o prejuízo, né? E se não vier as informações suficientes para a polícia, a gente fica de mãos atadas, porque geralmente as pessoas trazem apenas o dado do Pix. Eu mandei um Pix para essa conta, então a gente vai conseguir chegar numa conta intermediária, numa conta de uma empresa de fachada, né? Nós vamos tomar as providências, pedir quebra de sigilo, mas é uma investigação que falta uma perna. Qual que era a perna? Como que essa pessoa chegou? Por qual meio? Foi um anúncio patrocinado que ela pesquisou no Google, clicou um link, ou ela teve um contato, entrou numa plataforma, iniciou uma venda, uma discussão com um usuário de Facebook, Instagram? Ele precisa trazer para a polícia os links, né? Onde ele comprou, o que ele fez, qual foi a conduta. Se ele pesquisou no Google, a gente precisa daquele link patrocinado, porque sem isso a gente não chega na outra ponta, né? Então, é por conta dessas falhas que ocorrem no início, já na comunicação, e não é por ignorância, né? A tecnologia ela veio muito rápido, as pessoas não se adaptaram ainda, né, por parecer algo interessante. As pessoas acham que estarem dentro de casa comprando um veículo é mais seguro do que ir num estabelecimento de veículo e ver e comprar. Então, isso acaba atrapalhando a investigação e compromete o resultado. Dr. Luciano Sintra, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, agradeço também a participação do Dr. Tiago Marques e ainda do Silvio Cabral, especialista em segurança digital. Uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade.